linda, papelada. E aí, galera, estamos aqui para um novo episódio do nosso querido podcast, o Trilhando nas Ideias. E hoje vamos falar sobre cabelo, exatamente, como está cantando aqui nossa querida Gal Costa. Eu me chamo David, sou psicólogo e tô aqui também com a Gabi, também psicóloga. E Maiara também psicóloga. E é isso, gente. Todos nós também temos cabelo na cabeça. E em várias partes do corpo. Com certeza, com certeza. E eu acho que a gente pode começar esse episódio de hoje com uma pergunta polêmica. Homem pode ter cabelo grande? Hum. E aí? Será? Não sei, mas nós temos uma pergunta. Por que historicamente as mulheres têm cabelo comprido e os homens têm cabelo curto? O que vocês acham de trazer esse recorte histórico para iniciar nossa reflexão? Bom, Perfeito. eu acredito que isso do homem ter cabelo curto, a mulher ter cabelo grande e vice-versa, né, perpassa as diferentes culturas ao longo da história, né? E os diferentes períodos, porque, tipo, houve um tempo em que o homem ter cabelo grande era visto como algo bacana. Se a gente pega, por exemplo, a Inglaterra, no período ali que ela estava se tornando um Reino Unido ainda, né? Todos os soldados ali, os comandantes, todos os homens, eles tinham cabelo grande e isso era visto como uma coisa mais normal do mundo, né? Só que com o passar do tempo, né? Inclusive eu posso citar um rock também, antes de chegar nesse passar do tempo que eu acabei de falar, que os roqueiros, tinham esse costume de ter o cabelo grande, né, e tipo, normalmente era muito associado, o homem tem cabelo grande logo é roqueiro. Isso é verdade, é uma grande associação mesmo. Sim, sim, sim. Eu acho que essa questão do cabelo comprido e curto nos homens é marcado muito pelo o que representa isso para a sociedade naquele momento histórico, né? Como a Gabi falou aí da questão histórica, né? Existe todo um, uma explicação eh, dos marcos históricos para poder dizer o significado do cabelo. Isso tanto no feminino quanto no masculino, né. Verdade. Então, para trazer aqui um contexto histórico para essa pergunta, tendo dado uma lida na matéria da Super Interessante e também pesquisas pessoais, vamos responder à pergunta: por que as mulheres têm cabelo comprido e os homens têm cabelo curto? E esse padrão é observado até em registros arqueológicos. Mesmo na Grécia Antiga, os cabelos compridos eram compridos, os cabelos masculinos eram compridos, mas os masculinos, oh, ai meu Deus, me confundi toda. Acontece, acontece. Mesmo na Grécia Antiga, os cabelos masculinos eram compridos, mas os cabelos femininos eram mais compridos ainda. Ou seja, isso que David falou sobre lá na antiguidade o homem ter cabelo comprido acontecia sim, mas o cabelo feminino conseguia ser maior ainda do que esse cabelo masculino. E vamos entender o que é que está associado a isso. É, no caso dos homens, além do zelo pelo cabelo, havia também o zelo pelos pelos do rosto. No caso, a barba comprida, junto com esse cabelo comprido. E é interessante a gente observar figuras como Platão, como Sócrates. Eles tinham o cabelo comprido e também a barba comprida. E é interessante acrescentar um parênteses, porque lá no ano 1698 czar, o Pedro o Grande da Rússia, ele que foi o mesmo czar que criou a cidade de São Petersburgo, ele impôs que os homens cortassem o cabelo para que ficassem mais próximos da Europa, que é moderna, que dessa sociedade, para que tornassem a sociedade russa mais próxima da sociedade europeia, já que essa questão do cabelo comprido na Rússia ser tão presente. E esse tipo de movimento, lá nessa época, gerou revoltas. Teve gente que não aceitava, que tinha que cortar a sua barba, tinha que cortar os seus cabelos para entrar dentro do que um czar estava impondo, e esse czar estava impondo isso por conta de uma influência de um contexto europeu para um país que tem pedaço na Ásia, pedaço na Europa.
E diante disso, esses homens tinham que até pagar um imposto, caso eles não quisessem fazer esse corte de cabelo, já que a cultura russa sempre foi muito ligada à Igreja Ortodoxa e também a outras práticas místicas. E falando em misticismo, esse também seria um dos motivos de as mulheres terem um cabelo mais longo, já que isso está ligado à fertilidade. E também falando em fertilidade, essa coisa da abundância, um dos outros aspectos que faz as pessoas, né, trazendo esse contexto histórico, terem tido cabelo mais comprido ou menos comprido, seria essa questão do status social. Um cabelo comprido indicaria mais dinheiro, mais criados, mais ócio, mais vaidade, que é o oposto de um cabelo curto, já que ele não necessitaria de tantos cuidados. E, fazendo também essa ponte com o que David colocou, essa questão dos exércitos contribuiu para que os homens tivessem cabelos mais curtos do que as mulheres, já que trazendo para um período mais moderno, essa questão do exército pede para que o homem tenha um cabelo mais curto, porque num combate fica mais fácil de até conseguir contornar a questão do cabelo, já que um puxão de cabelo torna esse soldado mais vulnerável. E esse cabelo mais curto se tornava mais prático para lutar, para trabalhar. E nisso que as mulheres vão adentrando o mercado de trabalho, a gente observa que o cabelo feminino acaba tendo um encurtamento, à medida que essas mulheres também adquirem essa atividade que era tida como masculina. E diante da inserção do mercado da mulher no mercado de trabalho, isso entram também outros elementos culturais, como é o caso das contraculturas. A gente pode trazer esse movimento de contracultura que David falou sobre o rock. Ele lá do século XX, é um movimento que propõe que a estética traga justamente o oposto, já que os homens deveriam ter o cabelo curto, vem lá o metaleiro e coloca o cabelão. Isso está muito associado também ao movimento hippie, já que traz essa ideia do misticismo, Uhum. do naturalismo, então deixam-se os cabelos que são naturais crescerem. Inclusive, puxando o gancho aí dessa questão da contracultura, a gente pode ver isso também nos movimentos hippies relacionado aos dreads, né, que tem um simbolismo místico e religioso também, né, para alguns. E os dreads, são cabelos também compridos e que fogem completamente desse padrão, porque já é um cabelo trabalhado dentro de um contexto em que é inserido uma cera, que é inserido aí alguns artefatos que vai fazer, o cabelo ter alguns acessórios, mas também tem um significado aí no movimento Rastafari, que é uma questão religiosa, que é uma questão de um simbolismo cultural também e histórico. Bacana demais. Agora, em que ponto vocês acham que, tipo, o cabelo teve esse ponto de virada, para o cabelo curto se tornar uma coisa de homem, assim, entre aspas? Olha, eu creio que foi lá na Idade Moderna, sabe, quando saímos da Idade Média, que era muito ligada à Igreja Católica, o próprio ano citado na pesquisa, o 1698, faz parte da Idade Moderna, em que trazia a proximidade dos cabelos para esse novo padrão. Vamos lembrar que nessa época do Renascimento, houve um renascimento não apenas nas máquinas, mas também numa estética, numa cultura, num jeito, num estilo de vida. E nessa época também estavam se tendo um boom na percepção de organismos, né, em relação a piolhos, em relação a outros parasitas humanos, o que acometem em humanos. E as guerras, elas tiveram sua contribuição nisso também, né, porque não era interessante para o homem ir pra guerra com os cabelos longos, porque isso poderia atrapalhar eles suavam muito ali no fronte, né, o inimigo poderia puxar os cabelos dele. Então, isso trazia muitas implicações. E aí, a partir da Primeira Guerra Mundial, o cabelo curto no homem, ele começou a se popularizar cada vez mais. Isso é verdade. A gente pode observar lá nos anos 1920, mais ou menos, que o padrão feminino também começa a ser aquele cabelo Chanel. Quando a gente percebe aí o início dessa Belle Époque na Europa, que é o período que antecede a guerra, né, Uhum. lá ou melhor, século XX não, o século X, perdão. No século
20, os anos de 1910. A gente observa a Belle Époque trazendo justamente essa virada cultural, advinda também da maquinização, e que antecede as guerras, né. A gente vê que a mulher já está ali na conquista pelo voto feminino, a gente vai ver isso daí sendo intensificado posteriormente após as guerras. Agora é interessante perceber porque, esses estilos de cabelo, os mais variados estilos de cabelo, eles começam dentro de uma hierarquia, né. Primeiro a alta classe, é a classe social lá do alto, do topo, é a burguesia que começa a utilizar novos estilos, porque isso tem uma representatividade também de exibicionismo, né, no sentido de o quanto se tem, o quanto de beleza se tem, o quanto de status social também se tem. E isso vai, caindo em relação à maior parte da população, à medida que vão surgindo outras tendências para essa alta sociedade. Então o cabelo que era moda em um período, mas era moda na alta sociedade, para quem era a população geral, era um tanto não era muito bem visto possivelmente, ou isso não podia ser tão acessado assim, seja porque era um corte feito por estilistas, assim, por especialistas muito renomados e as pessoas não podiam pagar esses profissionais, né, seja porque de fato a maior parte da população não tinha acesso a salões de beleza e tal, nesse sentido, né. Também tem essa questão dessa hierarquização também da beleza no cabelo. Isso é bastante interessante de se notar quando a gente vai trazer a função do barbeiro. Quem era o barbeiro? Hoje em dia a gente tem o barbeiro como o profissional que faz barbas e cabelos masculinos, mas o barbeiro, ele a profissão de barbeiro surge como uma pessoa que vai cuidar do corpo. Também o barbeiro, ele tinha um pouco da função de enfermeiro, já que o barbeiro também fazia, pequenos cuidados, pequenos reparos ali na pele, às vezes uma sangria, que é uma espécie de instrumento, né, que se usava antigamente para algumas enfermidades. Isso que Mai comentou sobre a função, né, do status social do cabelo. A gente pode se lembrar, não sei se vocês já viram em algum filme, algum juiz com aquela peruca branca. Sim, Sim, Esse cabelo branco que está associado ao grisalho, que está associado à sabedoria, está associado também a essa figura de juiz, né, dessa autoridade na sociedade. E isso que você trouxe também, mais sobre a questão da moda, né, se a gente vê uma celebridade sai com tal cabelo, hoje em dia se espalha, né, nas redes sociais, nas grandes mídias das massas, e aos poucos isso vai alcançando as outras camadas da sociedade, mas isso não vem de agora, porque uma coisa que se percebia quando as mulheres portuguesas vinham de Portugal para o Brasil, na época do Brasil colônia, era que as mulheres brasileiras, mesmo que aqui fosse aquele clima bastante quente, ainda assim usavam aqueles grandes chapéus que as mulheres europeias usavam lá, como uma forma de utilização da moda, né, a moda se espalha, assim como a estética e os cabelos estão envolvidos nisso. A gente pode perceber também uma das funções do cabelo nesse Brasil colônia, que servia os cabelos dos negros para detalhar caminhos, envolvendo a saída de fazendas, essas tranças que até hoje, né, tá havendo uma retomada dessa valorização do cabelo afro e a gente sabe da importância disso, e esse cabelo afro a gente pode dizer que ele traz uma resistência justamente porque em seu período histórico, lá no Brasil colônia, ele representava saberes difundidos entre essa população. sim, sim, que foi assim, ao longo dos anos, isso foi extinto, né, da prática, né. Quantas vezes a gente já entra em outro contexto do cabelo, porque é a questão mais do preconceito e da questão étnica, né, porque pelo menos aqui no Brasil se vê muito preconceito, ainda hoje existe preconceito, tipo, antigamente era muito mais forte de uma pessoa ir trabalhar em uma empresa e fazer parte da entrevista de emprego, a questão de cabelo. Uhum. Então se você tem um black, você possivelmente não seria contratado para determinados segmentos profissionais por conta do seu cabelo. Ainda hoje eu observo bastante, porque eu sou uma pessoa cacheada, e eu nunca abri mão dos meus cachos, né. Quando eu era adolescente eu via muitas amigas fazendo alisamento e eu sempre me questionava sobre isso. Então, hoje em dia, em todos os lugares que eu
que eu frequento, nos ambientes que eu entro, eu observo quantas cacheadas tem naquele ambiente, quantas crespas e quantas pessoas lisas, naturais ou não. E aí, de modo geral, é muito forte a quantidade de pessoas com cabelo liso. E se você for parar para analisar, é muito mais forte ainda a quantidade de pessoas dentre esses lisos, os que fizeram procedimento para alisar. Sim, muitos não são lisos naturais, né. Exatamente. Isso muitos não são lisos naturais e não existe nenhum problema, né, a pessoa ter um cabelo cacheado ou crespo e querer alisar. Mas o que eu tô querendo trazer aqui é o quanto disso é imposição social e é uma restrição no sentido de que, durante muito tempo, essa cultura afro, esses cabelos afro, eles foram impedidos de serem vistos e de viverem, de existirem. Eu posso dar o meu próprio exemplo, já brincando também com o que a gente estava falando antes, né, sobre o homem não poder ter cabelo grande. Tipo, minha mãe nunca deixou eu deixar meus cabelos grandes, porque ela dizia pra mim que cabelo grande era coisa de menina, que homem tinha que ter cabelo curto. E aí sofria duras críticas também, porque meu cabelo é cacheado, né, e quando ele ficava grande eu queria deixar ele crescer um pouquinho mais, minha mãe já dizia que era cabelo de bombril, que não prestava, que tinha que cortar, e não sei o quê. Então, tipo, eu cresci, conquistei minha liberdade, né, de eu fazer o que eu quiser com o meu cabelo, e aí, tipo, eu decidi alisar meu cabelo porque talvez por essa imposição da minha mãe quando eu era criança, né, e eu entendi que, tipo, o cabelo liso é o cabelo que é bonito, é o cabelo que é bom, é o cabelo que é interessante, então eu decidi alisar. Eu gostei de como ficou liso e tal, né, mas eu percebi que eu sempre tive uma dificuldade de aceitar o meu cabelo cacheado. Isso Uhum. é bem triste. E assim como o David, grande parte das mulheres, né, ele tá trazendo aqui um recorte masculino que não é tão forte assim, nesse sentido de textura de cabelo, até porque tem essa incidência muito grande de homens de cabelo curto, e aí, geralmente o homem quando deixa crescer, ele não faz tanta questão também de mudar a textura, mas isso é muito forte na beleza feminina, porque é uma imposição muito forte, muito grande da sociedade de centralizar o belo, o bonito como essa beleza, europeia, né. Cabelos lisos ou encaracolados, mas é encaracolado com um cacho perfeito e de cores mais claras. Ora, isso que Mai trouxe é bastante interessante, já que a gente está falando sobre diferentes ditaduras em diferentes épocas, né. A gente Uhum. via antigamente a ditadura do cabelo liso. O cabelo primeiro que cabelo liso, ele é pouco comum no Brasil, falando do cabelo natural, né, a gente sabe da nossa herança, nossa carga genética, e aí o cabelo para ser um liso, ele deveria ser um alisado bem feito. Ou seja, já é um recorte um pouco mais restrito da população que vai ter acesso a esse procedimento químico. Diante disso, vai haver também o liso mal feito. Aquele liso que acaba deixando o cabelo um pouco mais frágil, mais ressecado, às vezes com corte químico. E isso também já é mal visto, já que não é o liso perfeito. Daí nós observamos um boom, né, da transição capilar. Acho que isso foi até acentuado na pandemia, já que as pessoas puderam ficar em casa, tinham que expor menos o seu cabelo, e aí aproveitava esse momento na privacidade, já que expor o cabelo em transição também denotaria uma vergonha, né, além de ser um processo, já que você não pode sair na rua se não estiver belo, né, existe essa cobrança pela beleza. Existe inclusive um termo que se refere ao preconceito contra o feio. Eh, e aí, diante disso, a ditadura do liso perfeito é substituída pela do cacho perfeito. A gente vê no mercado novos produtos para que o cacho seja perfeito, o cacho seja a voltinha, né, e menos se aceita o cabelo natural como ele é, porque o cabelo cacheado tem frizz, ele tem suas diferentes curvaturas dentro numa cabeça só. Exatamente. E não só o cabelo cacheado, mas até mesmo o cabelo liso, né, como você falou. É sempre a ditadura é sempre em prol do que é perfeito, do que tem, eh
do que tem esse negócio bem redondinho, bem fechadinho. Só que quando a gente vai olhar na vida real das pessoas, não existe isso. Principalmente se tratando de cabelo, porque é uma coisa natural do nosso corpo, que ele vai crescer de acordo com a própria biologia dele. Não, deixa eu fugir um pouco aqui do nosso tema proposto, mas é interessante observar como as pessoas, né, têm essa dificuldade de aceitar algo que pode ser medíocre. E medíocre não necessariamente significa algo ser ruim, só não é perfeito, entre aspas, né, aos olhos da sociedade, né, do que a sociedade dita como perfeito. E aí também cabe a gente refletir sobre o que é que estão dizendo que eu preciso fazer, porque, durante esse apanhado histórico que Gabi fez aqui, a gente percebe que o que está na base disso tudo são ditaduras, realmente, né. É um padrão que pensa em alguns critérios, que não são aplicados a todo mundo, é aplicado a uma assim, que é realizável a uma minoria, mas que exige uma pressão que todos se enquadrem nesse padrão. Não é todo mundo que tem o cabelo desse jeito naturalmente, não é todo mundo que vai ter acesso a produtos e a serviços que vai deixar o cabelo nesse comprimento, nessa textura, desse jeito. Então isso sim, acaba criando de fato hierarquias e situações que vai ter o excludente, vai ter quem consegue e vai ter o que não consegue, que vai ficar à margem desse movimento de padrão e de beleza que é estabelecido pela própria sociedade. E aí vem uma coisa muito forte, e isso existe um recorte de gênero aqui, só que, é para ambos, né, é a questão do impacto que o cabelo causa na autoestima das pessoas, né. A gente sabe que isso também tem interferência no masculino, mas no feminino isso é muito maior, porque a ênfase da sociedade é muito maior nessa questão da beleza feminina, em relação ao cabelo. E aí, o que é que vocês acham? Qual seria o impacto que o cabelo causa na autoestima das pessoas? Nossa, muito grande, como a gente falou aqui, né, vem da nossa autopercepção, uma cobrança de o que a gente tem que agradar a si mesmo, aos nossos padrões, à nossa própria história, né, como o David colocou, né, quando ele deu o relato dele, a história dele vem de uma cobrança que ele escutava, né, dos pais, às vezes da escola, amigo, me corrija se eu estiver errada, mas Tá certíssima. ele tinha que atender a ele, ao passado dele, à sociedade e também a questões práticas, sabe, de se tiver suando no dia, se tiver quente, se tiver frio, sabe, até a água que a gente usa em casa, tudo isso vai interferir na nossa beleza, em como vai ficar a nossa estética. Então eu acho que cabelo tem tudo a ver com nossa autoimagem, autoestima e ao tempo que a gente dedica, o quanto esse objeto vai ocupando espaço na nossa vida, porque acaba que uma coisa natural se torna um objeto que a gente deve modular, por mais Pra que caber, para né, caber. modular pra caber. Exatamente, para caber, para ser aceito, e não só aceito perante os outros, mas para a gente se achar bonito. Quem de nós não se arruma para se achar bonito para si mesmo, para um parceiro, para sair, né, sair para fazer um passeio, enfim. Exatamente. É que é uma lavagem cerebral tão grande que é feita na nossa cabeça que, por exemplo, na minha adolescência, tipo, o modelo ideal de mulher, do que eu achava perfeito, assim, né, muito bonita, era a mulher branca, de olhos claros e de cabelo liso. Aham. Vejam só, Bem bem o estereótipo europeu. bem o estereótipo europeu, exatamente. E hoje a gente vê essa troca de estereótipos, né, a gente percebe aí até uma miscigenação desse estereótipo, se é que a gente pode dizer assim, mas ainda um estereótipo. Sim, sempre tem esse padrão e é um padrão que força muito esse real, porque antigamente era esse estereótipo europeu. Hoje em dia, como você falou, tem uma mistura, mas ainda é um estereótipo irreal. É algo que não é dificilmente uma pessoa vai nascer desse jeito, do que a sociedade espera que as pessoas sejam. Dificilmente. Se existir, ainda assim é um percentual muito pequeno de pessoas que nasçam com esse cabelo bonito, nessa estrutura, né, nessa beleza que dizem que é bonito, com os cachos ou o liso impecável, sem nenhum frizz, sem nenhuma alteração. Verdade. Não tem como, minha gente, é impossível. E já que a gente está falando sobre o desprezo pelo real, cabelo tem tudo a ver com pelos. Cabelos são pelos do corpo que estão no topo da nossa cabeça.
Então a gente pode também abrir um pouquinho esse espaço para falar sobre pelos corporais. E é interessante notar também o recorte, né, de gênero também, o recorte além dos anos, quando eles vão passando. Uma mulher com pelos no corpo, ela pode ser vista como uma mulher mal cuidada, né, uma mulher folgada, mas no final do século XX, né, já trazendo essa cultura hippie, ela já passou a ser vista como mulher alternativa, mas é claro que isso permanece numa contracultura. Enquanto os homens com pelos são uma coisa normal, contanto que não seja pelos demais, né. Até havendo pelo tem que ser a quantidade certa, não havendo pelo deve ser na maneira certa, porque homens totalmente sem pelos vão ser chamados de bicha. Exatamente. É interessante realmente você falar essa questão que existe essa pressão para ter tudo na medida certa, como se a gente fosse, eh, criados em fábricas, né, que você pudesse criar colocar as proporções. E somos pessoas que nascemos de outras pessoas que têm aí um viés biológico influenciando, que tem um viés de cultura enviesando, que tem um viés, eh, de uma cultura núcleo social, que seria a cultura da família, se você vem de uma família um pouco mais conservadora, se você vem de uma família um pouco mais liberal, se você vem de uma cultura em que valoriza mais alguns aspectos ou não do nosso corpo, então é perpassado por tantas coisas que quando a gente chega no mundo, né, que tem essas pressões do mundo, é impossível a gente se adequar a esses padrões. Mas é como eu falei anteriormente, né, é o não poder ser medíocre. É, E o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, vocês podem pesquisar algum vídeo dele falando sobre mediocridade, que ele vai falar muito sobre isso, que tipo, não existe nada de errado em você ser medíocre, né. Uhum. Mas na sociedade em que a gente vive, em que tudo tem que ser perfeito, esse termo passou a ser algo pejorativo. Verdade. sim. O homem que depila as pernas, ele pode ser chamado de homossexual, né, chamado de bicha, né, daquele jeito Mais basta pejorativo, né? isso mesmo. E a gente percebe inclusive que hoje em dia existe uma moda de homens terem barba, porque Sim, a barba se tornou a maquiagem do homem. exatamente. E o engraçado é que a moda tá, nos homens não ter cabelo definitivamente na cabeça, né. Agora, né? É careca com barba, exatamente. Eu acho que isso vem também porque o calvo se tornou motivo de piada. Sim, sim. Já não é mais possível aceitar homens com entradas, que também é algo muito natural. Sim. Essa coisa da piada com o calvo é um fenômeno de rede social que me chama atenção, sabe, porque até pouco tempo atrás, não existia esse tipo de piada, assim, e é uma coisa que surgiu nichado mesmo em rede social, sabe. É muito difícil falar sobre cabelo sem falar sobre patriarcado, né, tá um assunto que é muito interligado, assim, com o outro, tipo, eu acho feio cabelos grandes nos sovacos. 2 gêneros. Eu acho feio tanto no homem quanto na mulher. Porém, na nossa sociedade a gente vê que no homem é aceitável o homem ter o cabelo do sovaco grande, mas na mulher é inadmissível. Sim, inclusive tem que ter axilas bem branquinhas, viu, gente? Axilas e a virilha aí. Não basta ser sem pelo, Tem que ainda ser, assim, uma corzinha bem clarinha, por mais que você tenha uma pele negra, né, ainda assim você tem que ter essa região de acordo com o restante da pele do seu corpo, né. Então você vai tirar o pelo, mas tem que ser com um método que não vai deixar marca nenhuma, tá? Anotem essa dica. Olha, quer ver um outro assunto que eu acho muito polêmico, e até engraçado também, é que o homem não pode depilar os pelos do ânus. Babado, viu? Porque, tipo, eu vejo que depilar os pelos do ânus é uma questão completamente de higiene, né, mas como a gente vive nessa sociedade que é Extremamente muito machista. machista, exatamente, você tirar os pelos do ânus tá dizendo que você tá limpando a porta pra alguém entrar. E outras, cobram que as mulheres façam isso. E cobram que as mulheres façam isso, porque querem mulheres extremamente depiladas nas regiões íntimas, né. Na verdade em todas as partes do corpo, menos na cabeça. é verdade. Na cabeça eles querem muito cabelo. É verdade, a gente pode até observar uma comparação da mulher infantilizada. Uma criança não tem pelos pubianos.
E a gente vê essa pressão para que mulheres adultas sejam infantilizadas. Exatamente, exatamente. São muitos recortes, né, muito é uma transversalidade muito grande aqui nesse assunto. Inclusive, uma coisa que me veio à cabeça agora é o quanto que, essa questão de pelos também perpassa aí esconder a nossa origem, esconder os nossos ancestrais, porque se a gente vai olhar o histórico das pessoas negras, né, o pessoal afrodescendentes e tal, precisaram se esconder, né, esconder a sua origem, esconder a sua cultura, esconder seus ancestrais, quando vai alisar o cabelo, quando o homem não pode deixar crescer o cabelo crespo, né, para deixar o black, quando a mulher também não pode, mas a mulher precisa que o cabelo cresça para poder atender a demanda da sociedade, que alise para poder atender essa demanda, mas que não é permitido a essas pessoas, representarem sua cultura. E de um tempo, de alguns anos para cá, vem surgindo um movimento contrário, né, que é justamente essas tranças que voltam aí à moda, como o Gabi falou, que também o uso de turbantes, eu acho que é turbante o nome, né, Uhum. me corrijam se eu estiver errada. Mas, amiga, mas você se lembra que há algum tempo houve uma discussão envolvendo como se fosse uma apropriação Sim, cultural? sim, de pessoas brancas, de cabelo liso, utilizando turbantes e tranças, né, Você tem essa você polêmica. você é branca e tem o cabelo cacheado, um cacho bem volumoso. Nesse caso, como é que vai acusar de ser apropriação cultural? Gente, é a genética da menina. Então, né, gente, mas isso aí é muito polêmico, porque se por um lado, se queixa-se que há apropriação cultural, por outro lado, como você falou, não tem como você simplesmente dizer: "Olha, eu não sou negra de pele escura, e aí eu não posso usar", mas e você vai ter que olhar sua árvore genealógica. Vai ter que andar com um documento desse para comprovar que você tem e você pode ter acesso a esse tipo de artefato de apetrecho no cabelo. Tem que dar uma carteirada capilar, viu? Olha, e falando em padrões, acho interessante trazer um recorte de instituições, como por exemplo, há algumas escolas, né, que impõem que as crianças não devem ter cabelos coloridos, ou então vou trazer um exemplo da instituição prisional. Em prisões, quando o homem entra na prisão, ele deve cortar o cabelo dele, tanto por conta desses parasitas, piolhos e tudo mais, como também para que haja uma padronização e construir ali na cadeia uma "cura", entre muitas aspas, da sua antiga personalidade, para que ele deixe para trás aquela autoimagem do bandido, né, para que ele deixe para trás aquilo que ele era e que ele adote ali naquelas novas práticas, um novo estilo de vida, né, que está completamente associado a uma despersonalização. E associado a esse submundo do crime, existe uma espécie de vingança quando os homens descobrem que eles são traídos por suas mulheres. E aí há a prática de raspar o cabelo da mulher, porque sabe que esse é um ponto fraco feminino, como um símbolo de dominação e tortura, como se fosse um castigo por esse outro envolvimento sexual. Sim, sim. E Gabi mencionando isso, Gabi falou aí sobre cabelos coloridos, né, me veio aqui uma reflexão sobre qual seria o impacto ou como, hoje em dia, né, não leva nem em consideração a história, vamos pensar na atualidade. Eh, Como são representadas as diversas cores dos cabelos, porque também tem recortes, obviamente, né, como tudo nesse assunto tem recortes. Até cortes de cabelo. É, gostei do trocadilho. Mas, tipo, quando o cabelo é grisalho no homem, isso significa uma coisa, quando o cabelo é grisalho na mulher, isso significa outra. Charmoso e velha. Exatamente, né. Quando o cabelo é colorido em um adolescente, isso significa uma coisa, quando o cabelo é colorido em uma pessoa de 30, 35, 40 anos, isso significa outra coisa. Alternativo e brega, desajustado. Exatamente. Então, mesmo quando a gente fala que pessoas, né, tenta ir por um outro ângulo e dar sentido a esse cabelo que faz parte do nosso corpo, que faz parte, talvez, de quem a gente é naquele momento, ainda assim a sociedade encontra um jeito de meio que, flopar. Não gosto muito de termos em inglês, minha gente, mas, foi o que veio à cabeça agora. Mas é meio que, acaba dando um jeito de danificar essa nossa estrutura,
que pra gente tá fazendo sentido. E aí ela dá um jeito a sociedade dá um jeito de quebrar esse sentido pra gente, É que é verdade, colocando a gente nessas caixinhas de desajustado de qualquer maneira. verdade. A gente pode até observar o cabelo loiro, que até alguns 10 anos atrás, mais ou menos, ele era visto como o estereótipo da loira burra. Exatamente. Ao mesmo tempo que ele carregava esse padrão europeu, ele também carregava o padrão de loira burra, mas ele também carrega aquela coisa de ser sexy, né, de uma erotização junto com o cabelo ruivo. E, as cores de cabelos, amigo David que gosta de animes, eles nesse contexto de animes, eles têm um significado referente à personalidade dos personagens. Sim, O cabelo branco indica que aquele personagem de anime tem um traço, o cabelo verde, o cabelo azul e por aí vai. sim, 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 sim. Depende do anime também, né, tipo, porque ter cabelo colorido, tá mais ligado a um aspecto do Japão mesmo do que dos animes em si. Hum. Eu acho interessante a gente trazer agora que você comentou, amigo, sobre o Japão, a gente tem muito esse olhar de que o japonês tem o cabelo liso, né. Eu dei uma lida por esses dias, eu descobri que o cabelo liso do Japão é alisado. Sério? Aham. Minha não Chocante. O cabelo do japonês, ele é um liso, mas ele é como se fosse aquele liso volumoso, um liso entre aspas "armado". Entendi. Então lá no Japão, Coreia, existe muito essa coisa de alisar o cabelo para que se atinja o liso perfeito. Tanto é que, ó, por exemplo, vocês ficaram chocados de saber que o Japão não tem o cabelo liso perfeito como padrão. Uhum. Fiquei mesmo, babado. E aí, gente, algo mais a acrescentar? Então eu acho que a gente pode ir indo para as nossas indicações, né, o que vocês acham? Acho que já tem muita coisa aí para o pessoal, pirar a cabeça com essas reflexões. Olha, eu vou indicar a música A Hora e a Vez do Cabelo Nascer, da banda Os Mutantes, no álbum Os Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. É uma banda de contracultura e traz em suas músicas temas como liberdade, expressão e identidade. Ok, eu vou indicar um livro que eu acabei de ler e fiquei, assim, viciadona nesse livro. O nome do livro é O Ano da Graça. Esse livro, ele conta aí uma distopia. E por que que eu tô indicando ele com o tema cabelo? Porque o cabelo para a comunidade do livro, né, que a história se discorre, né, a partir dessa comunidade, o cabelo ele tem um significado, o cabelo das mulheres tem um significado. Essas mulheres da comunidade, elas usam tranças no período a partir do momento em que elas começam a menstruar, que, significa que elas estão férteis, né, prontas para casar, entre aspas, né, muitas aspas. Naquele É, naquele contexto, mas que elas estão prontas para casar, e aí elas passam a usar tranças, e o laço que é envolvido nessa trança tem significados diferentes a partir das cores que, essa trança ela vai utilizar, né, vai ser utilizado a fita nessa trança. E aí, eh, tem uma história muito forte e muito bonita, ao mesmo tempo que é muito impactante, desse livro, em relação a esse cabelo também, esses cabelos dessas meninas. Então, fica aí a dica, tá? O Não Dá Graça. Eu não vou falar mais coisas, porque eu vou acabar falando demais, porque eu amei o livro. bacana. Eu vou indicar um filme pra vocês, apreciarem um belo cabelo cacheado que é Uma Linda Mulher. Quem quiser também apreciar um lindo cabelo cacheado, segue a gente nas redes sociais, Maiara. Verdade, gente. Inclusive, gosto muito de mudar meus cabelos, viu? Vocês vão ver fotos diferentes lá. O meu Instagram é @psimaiarasantana. O meu é o @pcdavidbispo. E o meu é @gabipenova.psi. Até a próxima, galera! Tchau, tchau.